Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. O assunto da nossa aula de hoje é o gênero dramático, portanto, a gente já passou pela introdução aos gêneros literários, em que eu apresentei o conceito de gênero literário e apresentei um pouco do histórico dessa discussão. A gente já focalizou o gênero épico e o gênero lírico, e agora a gente vai para o terceiro e último gênero, que é o dramático, tudo bem? Primeiramente, a gente vai retomar alguns conceitos bastante importantes referentes ao gênero lírico, para que a gente discuta um pouco sobre a questão que havia sido proposta na aula anterior sobre o gênero lírico, tudo bem? A questão, gente, trazia um poema do Fernando Pessoa, tá? Uma só estrofe desse poema, e a partir dela vocês tinham que perceber quais características do gênero lírico estão presentes nesse poema. De que forma esse poema pode ser enquadrado naquelas características que eu tinha apresentado para vocês. Então vamos dar uma olhada no poema. Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho. Eu já tinha falado para vocês, é um poema que inicia apresentando uma condição de estranhamento do sujeito consigo mesmo. Então, se a gente agora começar a lembrar um pouco das características do gênero lírico, a gente primeiro precisa lembrar sobre a intenção expressiva. Porque o texto lírico, o indivíduo quer formular verbalmente, tudo bem, de forma artística, uma determinada perspectiva, uma determinada emoção, um determinado sentimento em relação a si e em relação ao mundo. Tudo bem? E aqui ele está exatamente apresentando uma perspectiva que é ele não conseguir compreender a si próprio, né? O eu lírico do poema não se compreende, se estranha, né? E olha como ele continua: nunca me vi nem achei. Então é um sujeito que está desencontrado, né? De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Então, percebam também que ele está colocando, eu estou numa situação de angústia. Se eu só tenho alma, quem só tem alma não tem calma, e portanto ele não está calmo. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. E ele é o sujeito que sente e, portanto, ele não é quem é, ou seja, ele se desconhece. Então, se a gente agora retomar algumas outras características do gênero lírico, a gente vai lembrar que, por essa intenção expressiva, a tendência do texto lírico é a ser subjetivo, ou seja, está relacionada com o indivíduo. É claro, se o indivíduo está se expressando, o poema vai estar carregado da perspectiva desse indivíduo, desse eu lírico. E é o que acontece aqui, ele não está falando de um outro, ele está falando de si mesmo, da própria vivência, dos próprios sentimentos. E aí outras características que a gente discutiu. A gente falou sobre uma formulação concisa e densa do mundo. Percebam que a densidade e a concisão estão colocadas aí porque ele está estruturando um texto que tenta lidar da forma mais sucinta, da forma mais intensa com essa perspectiva de estranhamento de si próprio, né? O poema, se ele carrega muitos sentimentos, ele vai buscar, na estruturação do próprio poema, ser intenso e, portanto, ele encontra essa forma que é rápida, né? São versos, portanto, não é uma construção argumentativa, não, é uma expressão artística e sucinta, densa, intensa. Tá? Então, gente, percebam que o poema tem um comportamento principalmente a partir daquela ideia da intenção expressiva. Já que o eu lírico quer expressar um sentimento, expressar uma perspectiva, o texto vai estar carregado de uma subjetividade, vai ter uma densidade, porque o sentimento, qualquer sentimento que a gente carregue, ele é denso, ele está carregado de múltiplas percepções que a gente tem em relação ao mundo. Tudo bem? Então a gente precisa perceber esse aspecto e ver como isso se reflete no poema. A gente falou sobre os aspectos estruturais do poema,
né? A poesia lírica, ela não está estruturada em prosa. Ela pode estar estruturada em prosa, mas geralmente ela está em versos. Tudo bem? Ela tem uma rima, ela tem um ritmo. Perceba que o poema do Fernando Pessoa vai carregar uma sonoridade, né? O próprio Fernando Pessoa, na elaboração do poema, ele queria que tivesse essa sonoridade, porque a sonoridade também carrega um significado. Tudo bem? Então, a partir daí, a gente precisa perceber que as características que a gente tinha discutido estão sim presentes no poema. É um poema subjetivo, a intenção expressiva está colocada, tudo bem? É um sentimento angustiante, denso, intenso, tudo bem? Então, a partir disso, era possível vocês relacionarem o que a gente já havia discutido com esse poema, tudo bem? Então, gente, entrando no gênero dramático, talvez a primeira coisa que a gente precisa discutir é o próprio termo, drama. A palavra drama vem do grego dram. E no grego, essa palavra significava agir. Então, é um gênero que, no seu próprio termo, carrega uma noção da ação. Por quê? O texto dramático é o texto que é composto para ser encenado. Quando eu apresentei a introdução aos gêneros literários, eu falei, o texto dramático em que a voz do poeta está ausente, em que o texto é composto apenas pelas vozes dos personagens, é o texto que vai ser estruturado para a encenação teatral. Ou seja, já que não tem um narrador, existem apenas personagens conversando e por meio disso a gente consegue se situar no que está acontecendo, é o texto composto para a ação. Por isso que o termo já carrega esse sentido. Tá? E uma das possíveis origens do texto dramático vem da Grécia Antiga. Por quê? Na Grécia Antiga a gente tinha alguns festivais religiosos para o deus Baco, que era um deus associado ao vinho, e nesses festivais, em um determinado momento, uma das pessoas que estavam participando dessas festas imitava o próprio deus Baco. Ele começava a simbolizar naquele evento festivo o próprio deus Baco. Então a noção da representação está colocada. Um indivíduo simbolizava o próprio deus Baco. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa perceber que as outras pessoas estavam assistindo àquela encenação. Então, desde a sua origem, o gênero dramático conta com uma parcela das pessoas encenando uma determinada situação e as outras pessoas assistindo, percebendo o que está acontecendo e se relacionando sentimentalmente, emocionalmente com isso. Né? Porque as pessoas que ficavam assistindo essa encenação do próprio Deus, elas tinham sensações suscitadas por aquela sensação. Então, por aquela encenação, desculpa. E, portanto, a gente precisa perceber que o teatro, desde lá, já tinha uma noção de mexer emocionalmente com as pessoas, que vai ser bastante importante ao longo do tempo. Essa ideia de que o teatro mexe emocionalmente com as pessoas. É uma arte que tem uma vertente voltada para isso. Tudo bem? Então, gente, agora para a gente começar a analisar as características do gênero dramático, eu trouxe o que a gente poderia chamar da concepção do Hegel. O Hegel é um filósofo alemão muito importante, tá? E em algumas obras ele se dedica a refletir sobre as formas artísticas. E quando ele vai discutir sobre o gênero dramático, ele compreende que o gênero dramático contém características da lírica e da épica. Então ele fala que o gênero dramático é a síntese, ou seja, a união de alguns aspectos da lírica e da épica. De que forma? Ele vai perceber que se a épica apresenta o mundo por meio da voz do narrador, o texto dramático ele dá o mundo pela própria ação dos personagens.
Então a gente vai perceber que existe uma objetividade, existe um distanciamento, porque da mesma forma que a épica conta uma história pra gente, o drama também vai contar uma história. Só que a forma pela qual eles vão contar histórias são diferentes. E aí o que a gente precisa perceber? Que na épica a gente tem um narrador, a gente tem um mediador. Quem que vai contar a história pra gente no texto dramático? Os próprios personagens. E eles não vão contar. Geralmente é na fala, no diálogo entre eles que a gente vai conseguir se situar e perceber a história. Então, percebam que é possível aproximar o drama e a épica porque os dois contam histórias. Eles possuem uma objetividade, que é exatamente essa intenção comunicativa. Só que qual é a diferença? A épica possui um narrador. Quem que é o narrador do drama? Ele está meio que espalhado entre todos os personagens. Todos os personagens vão nos orientar na história, tudo bem? E como que a gente vai perceber características da lírica no texto dramático? Cada personagem possui uma intenção expressiva. Portanto, cada momento em que o personagem fala na peça, que se expressa na peça, ele está colocando a sua perspectiva. É como se a gente tivesse um eu lírico em cada personagem. Então, aquela subjetividade, aquela profundidade que eram características do gênero lírico, isso pode aparecer em cada um dos personagens que compõem o texto dramático. Portanto, percebam que o eu lírico do poema, aquela profundidade, aquela intenção expressiva, vai estar presente em cada personagem. Portanto, percebam que é possível a gente perceber características tanto da épica quanto da lírica no texto dramático, tudo bem? No gênero dramático. Só que a gente não pode reduzir imaginando que o texto dramático ele é uma superação, ou ele é melhor, ou ele é pior do que qualquer um dos outros gêneros. A gente precisa entender que cada um dos gêneros responde a uma determinada, a um determinado objetivo, a um intuito artístico diferente. Tudo bem? A gente precisa entender que o efeito de cada um dos textos é completamente diferente, porque são organizações artísticas diferentes. Da mesma forma, quando a gente compara literatura com artes plásticas, são formas, são composições artísticas diferentes. Então a gente precisa encarar cada um dos gêneros de forma diferente. Tudo bem? Agora vamos pensar em algumas características, né? Como eu já fiz essa percepção que o Hegel apresenta da síntese entre os dois gêneros, talvez já fique claro para vocês que o gênero dramático, o texto dramático, ou seja, o texto que é uma criação para a encenação teatral, é um texto que não possui a mediação. Tudo bem? Não tem ninguém controlando aquele texto. Ninguém vai nos situar no texto. Quem que vai situar? Os próprios personagens, tá? É claro que vão existir peças teatrais que vão possuir narradores, que vão ter espécie de personagem que vão nos situar, mas não necessariamente. Isso é uma característica épica colocada em um texto dramático, tudo bem? A gente precisa perceber que no texto dramático o mundo ele é autônomo, já que ele não tem essa mediação, é o mundo por si só. Portanto, é os personagens discutindo em relação a esse mundo, na própria vivência desse mundo que a gente vai poder compreender. Então, esse mundo autônomo e absoluto quer dizer, se não tem mediação, é o mundo pelo mundo. Então, uma apresentação talvez mais crua, mais direta desse próprio mundo, tá? A gente precisa perceber também que o diálogo muitas das vezes o elemento constitutivo do texto dramático. Por quê? É pelo diálogo que tudo vai acontecer. Tá? É claro que são sempre as particularidades.
Existem peças que vão abrir mão em grande parte do diálogo e somente a ação dos personagens vai nos explicar o que está acontecendo, mas até essa ação dos personagens, dos atores, são espécies de diálogo, estão nos representando o que esse personagem está pensando em relação ao mundo que ele está colocado. Então o diálogo é o elemento primordial, talvez, do gênero dramático, tudo bem? A gente também precisa perceber que, já que o texto dramático não possui um mediador, que seria o narrador, as próprias cenas elas têm que estar interligadas por um rigoroso encadeamento causal. Ou seja, uma cena geralmente leva necessariamente a outra. Porque já que eu não tenho mediação, não vai poder aparecer uma voz e falar por causa disso, disso e disso, tal coisa aconteceu. E aí aparece a cena. Não, uma cena vai ter que levar a outra para que a relação com o que está acontecendo no palco, na peça, tenha uma sensação de verossimilhança, de realidade. Aquilo realmente poderia estar acontecendo. É esse tipo de sensação que geralmente um texto dramático e, portanto, a encenação teatral quer nos passar. Tudo bem? Por fim, queria comentar rapidamente sobre as rubricas, né, que são marcações textuais que indicam, no cenário tem uma mesa, uma maçã e uma faca. Ou seja, essa apresentação a gente não pode entender enquanto uma mediação do narrador. Porque essa rubrica, na hora da encenação, na hora que aquele texto vai se tornar concreto, completo, ou seja, no momento em que ele vai realmente assumir a feição que é o objetivo dele, que é ser encenado, essa rubrica, ou seja, a apresentação do cenário, vai se tornar algo concreto. No palco vai ter uma mesa, uma maçã e uma faca. Ou seja, as rubricas, que são essas notações que o dramaturgo, ou seja, quem escreve o texto teatral, coloca ao longo do texto, eles são incorporados, seja no cenário, seja às vezes na própria ação do personagem. Ou seja, o dramaturgo coloca que um determinado personagem está nervoso e, portanto, o ator vai ter que pegar essa sensação, esse sentimento e incorporar na sua própria atitude. Tudo bem? Então percebam que é um texto completamente sem a mediação. Essa é a característica primordial junto com a ideia do diálogo, porque é o diálogo que sustenta o texto dramático. Tudo bem, gente? Por fim, eu queria apresentar para vocês a atividade dessa aula, tá? Que é um pouco semelhante ao que a gente vem fazendo em relação aos outros gêneros. Eu peguei um trecho de um texto do Gonçalo M. Tavares, um escritor português contemporâneo, tá? O livro se chama O Toxicologista Excelência e é um texto que se chama, dentro desse livro a gente tem o Sobre a Revolução. O que vocês vão ter que fazer? Localizar em qual momento desse trecho existe uma quebra de expectativa. Então é uma questão de interpretação de texto. No que está acontecendo entre esses dois personagens, em que momento existiu uma quebra de expectativa em relação ao que estava acontecendo? Além disso, justifique por qual motivo esse texto deve ser enquadrado no gênero dramático. Ou seja, em todas essas características que a gente discutiu sobre o gênero dramático, elas estão presentes nesse texto? Isso que é importante. Eu quero que vocês reflitam sobre as características, elas estão presentes, elas estruturam esse texto. A partir disso, a gente vai conseguir refletir sobre o texto, ou seja, como ele se comporta e qual que é o objetivo dele. Tudo bem? Então, gente, acho que por hoje essas eram as informações principais. Obrigado. A gente se vê na próxima aula.